Beleza, Sandra? Oi, bom dia. Bem, Tudo Keila? bem, Keila? Tá conectando o áudio dela. Tá, tá bom, minha câmera? Matheus, depois você aciona para o pessoal, para todos no chat, tá bom? Ah, o chat ainda não tá aberto? É, para todos, não. Agora sim. Beleza. E bom dia. Oi, bom dia, Keila, tudo bem? Tudo bem? Vocês me ouvem? Agora te ouvimos sim. Acho que só tá dando microfonia por Sim. causa do seu outro acesso. Eu vou sair do outro acesso, vou ficar só com esse aqui. Tá certo. Vocês veem a minha apresentação? Ainda não. Não? Agora sim. Agora sim? Uhum. Keila, eu acho que ainda tá dando microfonia, você ainda tá com outro acesso. Agora parou? Agora sim. Agora perfeito.
Keila, vamos lá? Vamos. Oi, bom dia a todos. Eu me chamo Keila e hoje estou aqui para dar início ao primeiro webinar da Ágil Consultoria Tributária. Hoje falaremos sobre as novas regras do preço de transferência e o que muda na prática. Pode passar, Sandra. Bom, eu vou dar início apresentando os nossos diretores, que também serão os palestrantes deste webinar. Aqui nós temos a nossa diretora, Sandra Ferraroni, que é graduada em Ciências Contábeis e em Administração de Empresas e pós-graduada no MBA de Finanças e Controladoria. Ela possui mais de 15 anos de experiência na área fiscal e de consultoria tributária. Temos também o nosso diretor, Matheus Favarin, que é graduado em Administração de Empresas e em Ciências Contábeis, mestre em Controladoria Empresarial e pós-graduado no MBA de Agronegócio. Ele também tem mais de 20 anos de experiência no segmento de auditoria e consultoria tributária. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a Ágil. A Ágil é uma empresa que nasceu com a determinação de fornecer ao mercado um serviço de consultoria tributária de alta qualidade e focado nas particularidades de cada cliente. Nossos valores são fundamentais para a forma como conduzimos nossos negócios e atendemos nossos clientes. Por isso, prezamos sempre pela qualidade com competência e uma boa gestão de expectativas. Agora eu vou dar alguns recados e que durante o webinar o chat estará ativo para que vocês interajam e enviem suas dúvidas. Todas elas serão respondidas em um arquivo dentro de um prazo máximo de 7 dias, que será encaminhado para todos os e-mails cadastrados neste webinar. Desejo um ótimo seminário a todos. Muito obrigada. Bom, pessoal, bom dia. Queria dizer assim que é um prazer imenso estar hoje ministrando esse primeiro webinar pela Ágil Consultoria Tributária, junto com o meu sócio, Matheus Favarin, e ver aqui presente, né, inscritos e tantos clientes, parceiros, amigos, a gente sabe, né, de vários que estão aí em suas salas, com as suas equipes, para escutar da gente, né, e discutir sobre esse tema que hoje está tão polêmico, né, e gerando tantas dúvidas sobre efetivamente como que a gente vai, a partir do ano que vem, praticar as novas regras do preço de transferência. Queria dizer inicialmente que o objetivo hoje nosso é muito pouco sobre trazer bases legais, termos legais que essa IN 2161 de 2023 tem, né? O nosso objetivo hoje é muito mais sobre falar o que a gente vai fazer, né? O que a gente precisa fazer na nossa rotina, no nosso dia a dia. Para isso, é muito óbvio que a gente vai precisar falar sobre algumas terminologias novas, sobre alguns conceitos que essa IN traz para esse nosso novo mundo, né? Para essas nossas novas regras, porque senão a gente vai ficar perdido. Sim, nós temos novas terminologias, então a gente vai precisar falar sobre elas para a gente cumprir o nosso papel. Mas o nosso grande objetivo é trazer a nossa realidade prática, né? O que a gente vai precisar fazer a partir de janeiro de 2024 para que a gente esteja factível no nosso dia a dia. Então, eu espero que a gente consiga, ao fim desse webinar, cumprir a nossa missão. Então, para isso, né, eu e o Matheus, a gente vai estar trocando a bola aqui, falando sobre alguns assuntos, né, Matheus? Então, espero que todos vocês tenham um excelente webinar e que a gente consiga, não só hoje, mas ao longo do ano, estar discutindo bastante esse assunto. Matheus, está mutado o seu áudio. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Sandra. Bom, falar sobre os preços de transferência, nós já acompanhamos essa matéria de longa data, acompanhamos diversas alterações realizadas pela Receita Federal, enfrentamos diversos desafios ao longo do tempo
enfim, desde que esse se tornou um assunto relevante dentro das empresas. E agora, com a alteração, enfim, com a nova lei, com a nova instrução normativa, de ordem prática, o conceito geral dos preços de transferência está relacionado, vamos dizer assim, a regulamentar os preços adotados nas operações de importação e exportação realizadas entre as partes relacionadas, através da comparação das denominadas agora transações controladas com as transações comparáveis, assim por dizer. Então, o intuito é verificar essas operações e, assim, apurar se existe algum efeito na apuração do imposto de renda. Exato. Isso já era, então, o conceito anterior. A gente consegue ver que, na verdade, só houve uma mudança de terminologia, né? Em via de regra, a gente continua com o mesmo objetivo, em comparar aquilo que a gente transaciona entre as nossas partes vinculadas, né? Que é a nossa parte relacionada no exterior, ou com empresas estabelecidas em paraíso fiscal ou regime fiscal privilegiado, com o restante do mercado, né? Então, o objetivo continua sendo o mesmo. A gente verificar se aquilo que a gente faz com essas vinculadas, que agora são as transações controladas, é a mesma, né? Segue o mesmo padrão que a gente faz com o restante do mercado, que são as transações comparáveis. Exato. Só que antes, né? O que a gente fazia? A gente tinha um princípio muito estabelecido de cálculo matemático, né? Então, o que a gente fazia? A gente tinha lá as metodologias de cálculo matemático, onde a gente, com base em vários dados, a gente executava fórmulas pré-estabelecidas pela IN 1312 de 2012, onde com base em documentações que a gente mantinha sobre a nossa guarda, né? E isso é bem claro a gente manter, né? É bem fixo, a gente precisa ter essa clareza que antes, até agora, né, pela IN 1302 de 2012, a gente tinha uma guarda de documentação sobre o nosso poder, onde embasava essa comparação, e a gente fornecia um cálculo matemático para fazer essa comparação, e fornecia lá na ECF todo esse preço parâmetro de comparação, né? Se houvesse uma fiscalização, o que acontecia com grandes empresas, a Receita Federal pedia essa base para comprovar esse preço parâmetro, né? O que a gente vem agora, né, Matheus, com esse princípio de arm's length? O que o princípio de arm's length fala, né? O que é arm's length ao pé da letra? É dar as mãos, né? Então, é estender os braços, dar as mãos. Com quem que a gente faz isso, né? Com quem eu tenho uma boa relação. É esse princípio de boa-fé. Então, o que a Receita Federal... O preço justo, talvez, né? Isso, exatamente. O que a Receita Federal quer quando ela fala do princípio de arm's length? Muito antes do cálculo matemático, ela quer que a gente forneça para ela uma documentação que aprove essa boa-fé da empresa em que ela esteja mantendo uma relação de preço ok com essas transações controladas. Então, documentalmente, ela quer que a gente envie com uma juntada de documentação e suba através de um processo via ECAC, um organograma funcional da empresa, uma comprovação dessa transação controlada, mostrando toda a minha posição econômica mediante o meu grupo empresarial. Então, eu vou estar entregando para a Receita Federal que existe um organograma funcional da minha empresa, onde eu estou posicionado dentro desse organograma funcional, minha que função, comprove que
que comprove que esse preço que eu estou transacionando nessas transações controladas tem sentido, faz sentido perante a minha posição. Então, eu debato essa transação controlada e mostro que, em comparação às transações comparáveis, em restante ao mercado, e aí sim, quando eu faço um cálculo, é meramente para ajuste tributário. Então, a gente passa a notar que essa questão de cálculo, ele não é mais a figura principal, ele passa a ser um figurante na ação somente para efeito tributário. Antes de tudo isso, ele tem uma documentação que aprove a boa-fé da empresa. Então, é muito, é muito importante essa clareza de informação, porque a gente vai ter obrigações a cumprir em relação a essa documentação, né, que vem muito antes do cálculo, que a gente vai ter que ir trabalhando durante o ano na nossa empresa, né, para essa formação de controle, o que seria muito simples, né, Matheus? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Nós já tivemos experiências anteriores em relação a formatar e compilar informações que são provenientes do exterior e existe uma grande dificuldade de ter acesso a essas informações, de ter acesso, por exemplo, a um programa de compras de demanda, enfim, global, uma estratégia global de vendas. Então, essa dificuldade na prática, operacionalmente, é muito grande ter acesso a esse documento. Então, o trabalho inicia-se de forma imediata, assim por dizer, porque até que se você consiga ter acesso a esses dados, ter, movimentar toda essa massa de informação, isso leva um grande tempo. Exato. Então, vejam que o nosso trabalho inicia-se desfocando do cálculo. O Exato. cálculo é o figurante da ação do ajuste. Mas agora o que a gente precisa trabalhar é nessa massa de informação documental, comprovando essa boa fé do preço dessa transação que a gente está trabalhando. Então vejam como a gente já começa a trabalhar na informação prática do dia a dia. Então seria muito simples se a gente tivesse facilidade na obtenção das informações, que é aí que a gente começa a trabalhar com as terminologias. O quanto é importante a gente entender as terminologias que a IN 2161 nos traz, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, os conceitos que antes a gente tinha na IN 1302 de 2012 e que agora ela é novamente modulada na 2161 de 2023. Perfeito. Bom, na IN anterior, nós tínhamos o conceito de vinculadas expresso, assim por dizer, né? O artigo 2º listava listava quais operações ou com quais empresas e situações que eram consideradas vinculadas. Agora, na 2161, esse conceito ele tratou com uma expressão que empresas que estejam sujeitas à influência, direta ou indiretamente. E, posterior a isso, também fez uma lista, talvez como se fosse um fechamento, de conceituando essas empresas chamadas, enfim, parte relacionadas, não mais como empresas vinculadas. De toda sorte, somente o primeiro parágrafo, sujeito à influência direta ou indiretamente, já é uma abertura, ou enfim, já é um aumento, um alcance, traz um alcance muito maior do que previsto na IN anterior. Então, somente já nesse primeiro ponto, uma atividade operacional, né, Sandra, é sentar e olhar dentro desses novos conceitos o que são vinculados e o que não são vinculados. Porque isso sim, Exato. já é um primeiro momento, a primeira atividade a se fazer. Exato. Ante esse conceito novo, assim por dizer. A gente vê muitos clientes, né, onde a gente avalia essa questão de sujeição à influência, onde a empresa não entende que há, né, a situação, mas ela é totalmente dependente da operação de uma empresa estrangeira.
Então, Perfeito. será que isso pode ser interpretado pela Receita Federal como uma sujeição à influência? Porque ela depende totalmente desse mercado estrangeiro? Muito embora eu Então, não esse. tenha um contrato, né, de exclusividade, Exato, mas na exato. prática eu estou sujeito à influência. Totalmente sujeito à influência, inclusive de decisões dessa empresa estrangeira. Então, isso fica muito mais aberto nessa nova legislação. Bom, com relação aos tipos de operações, o que traz essa nova instituição normativa, nós tínhamos, então, as operações delineadas também na instrução anterior, mas agora foram trazidas novas operações, por exemplo, categorizou-se todos os tipos de serviço, essa nova legislação, a nova IN, trouxe serviços financeiros, que na prática isso ainda operacionalmente é muito, tá na nossa, operacionalmente isso ainda nós não vislumbramos como que isso se realizará, por exemplo, e, por exemplo, outras questões como compartilhamento de custos e tudo mais que não eram citados no passado. No É, passado, você tinha soluções de consulta que tratava disso, como de back-office, de rateio de back-office, que poderia adotar um método que seria o é, custo mais lucro e tudo mais. na verdade, a gente tinha soluções de consulta que Isso, desobrigavam a questão de rateios de compartilhamento de custo, né? Essa acho que é uma das situações bem gritantes que a gente pode falar em diferença da IN anterior para a nova, né? Quando você tinha compartilhamento de custos, então, citar um exemplo, né? Um serviço administrativo entre as né? unidades que eram meramente divididos sem agregar margem de lucro e era só rateada a nota fiscal. Então, por exemplo, de uma empresa de auditoria ou de um serviço de informática e que não agregava margem de lucro para sua vinculada. Existia a solução de consulta que desobrigava o preço de transferência. Na IN nova, o compartilhamento de custos, ele é tacitamente obrigado à sujeição do preço de transferência, né? Assim como locação de equipamentos, transferência de ativos. Então, ele deixa claro agora situações que anteriormente não estava a sujeição do preço de transferência. Então, a gente tem aí uma mudança bem grande do conceito. Bom, bom, aqui com relação a operações vinculadas e afins, acho que aqui mais a questão da nomenclatura e o que tá e o desdobramento disso. Em relação a gente poder traçar um paralelo com o preço praticado, agora transações controladas, e quando se diz transações controladas, você se desdobra isso em dois pontos que vão gerar as informações que serão chamadas de arquivo global e arquivo local, seriam que será, né, o delineamento e análise de comparabilidade das transações controladas. Então, de ordem prática, antigamente o preço praticado, como que era demonstrado? O que eu precisava demonstrar antes, Sandra? Como que eu comprovava o Antes, preço praticado? isso, preço praticado, a gente definia como aquilo que eu, na importação, pagava efetivamente para vinculada ou o Perfeito. preço que eu efetivamente vendia. Isso, E não. agora, na transação controlada, eu vou fazer o levantamento da documentação que embasa o preço que eu estou transacionando. Então, veja como a terminologia faz, inclusive, a mudança prática daquilo que eu vou levantar. Então, como é importante eu entender a mudança de terminologia, né? É, Então, quando eu olho agora para a transação controlada, que é ela que está sujeita ao preço de transferência, eu já começo a fazer a juntada de documentação, que é o que eu vou subir para o ECAC 3 meses depois que eu transmito a ECF. Então, é toda uma análise documental. Pensa agora em avaliação econômica. Esqueçam aquela sujeição somente a cálculo matemático. Então, são relatórios, né? Então, a gente vai fornecer
para a Receita Federal, quando eu penso na transação controlada, é essa que, né, é sujeita ao preço de transferência, o Exato. embasamento organizacional, né, o organograma organizacional da empresa, que depois o Matheus vai detalhar, né, as informações que a gente coloca, e também aquilo que a transação está vinculada, as características da minha transação. Então, não é somente preço. Não adianta mais eu chegar no preço. Eu preciso comprovar documentalmente e enviar para a Receita Federal aquilo que está embasando a minha transação. Perfeito. E, paralelamente a ela, aquilo Exato, que é o né? comparável, né? Aqui é o comparável. Bom, e aí um aspecto bastante relevante, que talvez seja uma das maiores dificuldades aqui para os contribuintes, seja a questão do parâmetro, que antes matematicamente se resolvia. Eu poderia, por exemplo, utilizar métodos dos quais eu não dependia ou não dependia de informações externas. Eu poderia calcular com base nas minhas próprias operações ou com informações que a empresa aqui subsidiária, enfim, a empresa que importava, estabelecida aqui no Brasil, detinha dentro do seu ERP. Agora, essa situação pode acontecer também. No entanto, eu tenho sempre que ter operações com partes não relacionadas para utilização ou para comparação. E de ordem prática, pelo que a experiência tem de mercado, para algumas empresas, isso é uma dificuldade ter acesso a essas informações de operações não relacionadas, com partes não relacionadas. Se eu não estou enganado, né, Sandra? Sim. Exatamente. É uma aqui que entra, né, a nossa dificuldade gigantesca, porque a partir do momento que eu fiz a definição da minha transação controlada, aí sim eu tenho que fazer a comparação com o restante de mercado, né? O que a gente tem de experiência de lives, né, que a gente assistiu na época da implementação do Brasil junto à OCDE, é da utilização de bases comparáveis, né, de terceiros, utilizando listas de preço, né, para situações em que não haveria operações da parte, né, controlada com outras partes não comparáveis, né? Então foi citado, inclusive, em uma das últimas lives da Cláudia Pimentel, que eles estudavam, né, a situação de que poderia ser utilizadas listas de preços de bases confiáveis. Então, de autarquias, né? Assim como a gente faz com as commodities, né? As commodities a gente utiliza preços divulgados em bolsas. Então, estima-se, né, que a gente consiga, a partir de soluções de consulta, fazer a mesma utilização dessa regra, né? Mas como que a gente vai buscar isso, lutar, né, por esse direito, uma vez que e tenho clientes aqui escutando, né, esse nosso seminário e provavelmente está na mesma dúvida. Como que a gente vai buscar, né, esse direito? Através de soluções de consulta, né? Por quê? Porque a gente está num modo mais enxuto de comparação. Então, a gente não consegue mais aquelas mesmas metodologias que a gente tinha na IN Sandra, 1312, que a gente tinha antes, que fazer. né, o nosso novo quadrinho aqui. É, Oi, pois não. perfeito. Fazendo um parênteses que há a possibilidade de eu pleitear junto à Receita um novo método. Exato. Talvez essa poderia ser um caminho, mas, enfim, é uma alternativa. É uma alternativa. Caso Por quê? o contribuinte assim pense. Exato, porque antes a gente tinha 9 métodos, né? Os 4 Perfeito. de importação e 5 de exportação. E hoje a gente consolida só em 5 métodos de comparabilidade, onde ele estabelece um prioritário e outros recomendáveis conforme tipos de operação.
Então, é muito mais enxuto, muito mais fechado e muito mais direcionado. Então, é, como que o contribuinte faz isso, né? Ele estabelece no parágrafo, depois que ele fala sobre os 5 métodos, que há ainda a possibilidade do contribuinte requerer via solução de consulta, uma nova forma de comparar, caso nenhuma se adeque à sua condição, né? Como isso vai acontecer? Na prática, né? Todos nós juntos buscando essa forma. Ninguém sabe na prática como isso vai acontecer. Então, por isso que a gente entende, né, que uma vez que a Receita Federal, nos seus pronunciamentos, disse que poderiam ser utilizadas, por exemplo, as listas de preço, a gente acredita que deve ter um mecanismo que fomente isso, até porque há um grupo, né, específico hoje dentro da Receita somente para preço de transferência. Então, a gente acredita a gente acredita, né, e é fiel nisso, né, Matheus? A gente Perfeito. acredita na nossa Haverá uma autarquia, solução ainda. de que junto com uma nova legislação tão robusta como essa, tenha sido criado um grupo robusto também e muito bem entendido para fomentar toda essa atualização. Certo? Perfeito. Bom, dispensa do cálculo, a legislação nova não traz especificamente uma dispensa. Na realidade, o que existia no passado hoje já não consta na legislação. O que há hoje é uma dispensa, né, no caso de serviços, segundo um critério financeiro, se eu não me engano, Sandra. Exato. Antes, na verdade, a gente tinha o Safe Harbor, a dispensa para exportação de baixa expressão, né? Então, antes, na Perfeito. verdade, a gente fazia um cálculo de arbitramento, mas era só para exportação, né? Então, exportações em que não alcançavam um índice de preço e também baixa expressão para as empresas, ele era dispensado de apresentação, né, para a Receita Federal. E hoje a gente não vê isso. Na verdade, tanto as exportações quanto as importações, elas devem ser apresentadas. A única possibilidade que hoje ele apresenta é na questão dos serviços compartilhados, que é o SBVA, Serviço de Baixo Valor Agregado. Mas ele precisa atingir alguns critérios, tá? Que critérios são esses? Esse compartilhamento de serviço, ele não pode ser um serviço técnico, ele não pode ser prestado para terceiro, ele não pode ter cunho de pesquisa e desenvolvimento que agregue valor para a empresa. Então, vou dar um exemplo. Qual é o tipo de serviço que pode, né, ser dispensado? Aqueles serviços administrativos, tá? Então, de repente, um serviço financeiro da empresa, administrativo, um serviço de informática, mas desde que não seja técnico, né? Que agregue valor específico em pesquisa e desenvolvimento, e não pode ter nem transmissão, nem importação, Isso. que de variabilidade de 5% expressivo financeiramente dentro da cadeia de serviços. Então, Na prática, assim, vai ter que olhar na, cada na caso tem que ser prática, assim, é avaliado bem separadamente. limitada a dispensa, Perfeito. Não dá tá para bom? cravar qualquer serviço, tem que avaliar e ver a influência dele. Perfeito? Exatamente. Tanto em influência quanto nas características, né? Exato. Então, para ser dispensado, ele é bem limitado. Excelente. Bom, em É, relação ao cumprimento ou melhor, entrega das informações, quais são as obrigações acessórias? Anteriormente, você tinha a ECF, com um volume de informações em registros específicos, informações menos detalhadas, vamos colocar dessa forma. E agora nós passamos a ter um grande volume, gigantesco volume de informações sim, que passa a ser entregue via ICAC e também o ICF com seus registros específicos, né? Eu acho que o principal é, aspecto são as informações globais e as informações locais. Essa talvez seja a maior
maior, maior volume de dados que passam a ser exigidos pela Receita Exato. Federal. Para mim, o grande destaque aqui é que a gente realizava o cálculo e fazia a guarda documental desse cálculo. Quando a gente prestava a É, informação na ECF, a gente até se perguntava enquanto auditoria, né? Nossa, mas o que que prova para a Receita Federal esse preço parâmetro que eu estou informando, né? Então, assim, era só se houvesse uma auditoria interna para comprovar aquele preço parâmetro que a gente informava. Então, havia a guarda documental disso para uma comprovação, mas ela era muito superficial. Agora, a obrigação a cumprir, além desses registros que vão na ECF, existe essa comprovação através desses processos que a gente vai subir no ECAC, né, através do arquivo global e do arquivo local. perfeito. Então, é muito tempestivo, porque você informa na ECF, né, através de registros que ainda vão ser informados através de um layout novo, né, muito É, provavelmente, e 3 meses depois a gente já sobe esses documentos através do ECAC, em juntada de documentação. Então, assim, na verdade, eles estão com a faca e com o queijo na mão, porque é uma fiscalização ativa, né? Então, além de toda a informação na ECF, que na verdade é só cunho tributário, depois eles têm toda a documentação para cunho fiscalizatório. perfeito. Para olhar, cumprir as informações dos preços, né, das transações Exato. controladas. Bom, o cálculo, realizado uma vez no ano, na verdade, realizava-se a adição ou de Uhum, renda dos ajustes do transfer price. Agora são três situações, né, Sandra? Você pode uhum. realizar. Exato. Antes a gente realizava muito comumente, né, o ajuste na base de cálculo no fim do ano. E agora, além disso, o leão pode realizar de ofício, caso ele identifique através dessa fiscalização que haja algum ajuste que ele deva fazer de direito. E ou então a gente pode fazer durante o ano o ajuste compensatório, a não ser para paraíso fiscal ou regime fiscal privilegiado. Esse não pode ser feito, tá? Por quê? Porque o ajuste compensatório ele é feito direto no custo. Então, na verdade, a gente não ajusta a base, a gente ajusta o custo, Custo. mas mediante uma nota de crédito da nossa vinculada. Então, precisa ser emitida uma nota que ajuste esse valor a mais, né, que foi pago em relação ao preço. Então, a gente ajusta o custo, também é pago a nós, né, a nós no Brasil. Crédito. Então, deve haver comum acordo no grupo. Então, veja como é muito afetado a base econômica e não a base, somente a base tributária da ação. Perfeito. Então, fechando as terminologias, agora a gente vai para a prática, o que, que a gente tem que observar nas transações controladas a fazer essa juntada de documentação. Então, acho que fica claro, né, que as transações controladas são aquelas que estão sujeitas ao preço de transferência, em base não muda, né? Continua sendo transação controlada, que era o que a gente pratica, né? Com parte vinculada a paraíso fiscal e regime fiscal privilegiado. Mas muda muito sobre as operações, né? Fica muito mais amplo sobre o que são as operações. Então, as operações que estão vinculadas a essa transação controlada, ele expande muito os conceitos. Na legislação antiga, a gente falava muito somente em três termos, né? Bens, serviços, sobre bens e serviços, e aqui ele vai expandir todos esses termos. Então, ele fala sobre bens tangíveis e intangíveis, né? Que são as mercadorias mesmo em si, ou a transferência, né?
de recursos que a gente faça de intangíveis, como licenças, software, que a gente faz entre os países, as commodities, né? Então, ela entra aqui nesse bolo, a gente continua fazendo o cálculo do preço de transferência, e aqui fica muito mais claro, porque ele separa a terminologia. A questão dos serviços, o compartilhamento de custos, ele dá uma separação aqui, então já deixa bem claro, caindo por base as soluções de consulta que a gente dispensava anteriormente, como a gente disse, na separação dos termos, as reestruturações de negócio, operações financeiras, que é a questão dos juros, que a gente tinha no artigo 38 da IN 1312, a transferência de ativos e qualquer venda, cessão, empréstimo, locação, licenciamento, ou seja, qualquer operação, qualquer uma que a gente faça entre essas unidades estrangeiras com o Brasil, a gente precisa agora ter uma atenção voltada para o cálculo para análise, a gente tira agora esse termo cálculo, essa análise do preço de transferência. O estudo do preço de transferência, vamos dizer assim. Exato. E a gente precisa tirar da nossa mente Ô, Sandra, e um ponto importante. De cálculo. Um ponto importante, assim, mas é mais a título de observação, né? Você tinha, antes, o transfer price talvez tinha uma ideia de operação mercantil, compra, venda, transação, compra, venda de operações. Agora você tem, quando ele trata de transação, você vê que ele ampliou, né? Então, talvez aquele... Não é mais financeiro, né, Matheus? Aquela questão de operação mercantil já não é mais não está tão aderente. Agora a transação ele ampliou para um leque de, até juridicamente, isso é diferenciado. Exato, exato. E aí, sobre essas transações, para a gente, com calma, né, e entendendo o que a gente precisa fazer, a gente inicia em 2 etapas, né? Então, beleza. Eu analisei, vamos por etapas, né? Sentei lá com as minhas equipes e comecem a ver. Não é mais só controladoria que faz, não é só mais fiscal que faz. Comecem a ver que eu preciso de várias pessoas envolvidas na minha empresa sobre isso. Eu estava falando com um cliente isso ontem, né? A gente precisa de várias áreas envolvidas agora no preço de transferência, né? Então, sentei com as minhas equipes, eu identifiquei todas as operações que estão sujeitas a preço de transferência. O que eu preciso fazer agora? Delinear essas transações, né? O que é delinear essas transações? É fazer o organograma do meu grupo, empresarial, né? Então, é um organograma mesmo, literalmente, né, Matheus? Exato, exato. Vou montar o organograma do grupo, a exemplificação, fazer uma descrição geral das atividades do grupo multinacional. Então, vou contextualizar essa empresa no âmbito global, descrever as atividades da multinacional e que contribuem, que mais contribuem para a geração de lucros do grupo, fazer uma breve descrição funcional das principais contribuições para a criação de valor, descrever a cadeia de fornecimento dos 5 maiores produtos. Então, são informações, volto a dizer, mesmo, né? Relacionadas ao grupo multinacional. Então, veja que são dados que terão que ser trabalhados e solicitados analiticamente, e se discute a questão, por exemplo, de acesso a essa informação pela empresa estabelecida aqui no país. Então, nós vamos fazer o que junto a vocês? Instruir, orientar, talvez definir quais limites, o quanto suficientes são as informações, por conta de que, exemplo dessa atividade, nós já realizamos, similar, não igual a que está sendo pedido aqui, mas sim, em outras auditorias com outras finalidades, nós entregamos à Receita Federal informações similares, né? A essa. Então, essa experiência talvez nos ajude a dizer o quanto suficiente são as informações que a gente pode apresentar e qual as informações que devem ser solicitadas
a maneira que devem ser solicitadas, mas que são diversas e que a dificuldade de recebê-las provavelmente será grande, e isso é um fato, Sandra. Exato. É, que é o maior problema e por isso não dá para fazer da noite para o dia, né? Não é uma coisa que a gente vai chegar em dezembro e vai criar esse documento. Não, Então, isso que a sem gente chance. precisa ter muita atenção. Não adianta, né, acreditar que vai chegar em dezembro e a consultoria ou internamente, né, vocês vão criar isso daqui em dezembro, né? É uma coisa que a gente vai trabalhar durante o ano. É, E claramente, feito isso, né? Aí sim a gente vai fazer a elaboração, vai elaborar, né, o documento em relação aos fatores para análise de comparabilidade. Ou seja, né, fiz o delineamento da transação, que é o organograma funcional do grupo. Aí eu preciso colocar a minha transação no seu lugar dentro do grupo. Ou seja, aonde eu me encaixo dentro do grupo? Onde a minha empresa atende às funções do grupo, que aí é o fator para análise de comparabilidade. Então, sobre essas transações, eu vou caracterizá-la dentro do grupo. E aí eu vou fornecer mais dados para a Receita Federal, mas em relação às minhas transações, a essas transações controladas sujeitas ao preço de transferência. perfeito. É bom. E você vê que quando eu apresento essas informações detalhadas para a Receita, o objetivo disso na prática é eu demonstrar o porquê que esses preços praticados, na realidade, ele não consegue, talvez, é, ter essa medição, mas ele consegue ter um meio de análise dos preços em Exato. virtude da quê? Dos termos contratuais que eu estabeleci junto à matriz, das Uhum. características da transação, circunstâncias econômicas, da própria estratégia do negócio. Então, em virtude desses aspectos, é possível ele avaliar o fundamento econômico. Então, não a matemática, mas sim Exato. olhar por que os preços, por que tem uma razão econômica daquela empresa operar da maneira que opera. Assim se espera Exato. Não é essas informações. matemático, mas econômico, né, Matheus? Ele consegue ter uma noção, sim. Talvez não vai ser bit a Sim. bit, mas ele consegue ter uma noção. Eu enxergo muito aquelas empresas que a gente executava o cálculo e tinha ajustes milionários, e com essa documentação, a gente traz clareza para dizer: ah, ok, então, dentro do grupo, essa empresa tem esse ajuste milionário, porque aqui dentro ela efetua o custo com esse objetivo, né? Então, dentro do termo contratual, ela está praticando um preço dessa forma, né? Porque existe um objetivo, né, de repasse de venda, existe um objetivo de circunstancial de mercado, existe um objetivo onde não foi repassado um câmbio, existe um objetivo onde o risco país não foi realizado. Então, na verdade, aqui, ou fica muito claro que, através da boa-fé da empresa, houve uma circunstância de mercado, Certo? ou fica muito clara a má fé da empresa, né, de que realmente houve a sujeição de É, a estratégia do envio negócio, de valor. propriamente dito, né? Exatamente, a estratégia do É. negócio. Bom, aí eu fiz, aí o desenrolar desse processo, né? Eu não estaria ligado ao transfer price, que basicamente seria ajustar o imposto de renda, né? Então, É, é a estratégia econômica, né? exato, Que é a estratégia econômica. É através daqui, dos termos contratuais, que a gente começa a fazer o vislumbre, né, do motivo em que os preços são efetivamente praticados na operação. exato. E aí, aqui, o que observar nas transações comparáveis, né? Então, as transações comparáveis são aquelas que eu pratico com as partes não relacionadas, ou seja, com o restante do mercado, né? Ou eu, ou terceiros.
Então, é efetivamente com o que eu vou comparar, né? Com aquelas empresas que não estão estabelecidas em paraíso fiscal, são aquelas que não são as minhas vinculadas e que eu vou efetivamente comparar as transações controladas, né? O objetivo é que eu compare com operações que eu não tenha diferenças que afetem materialmente os indicadores financeiros, né? Ou se afetar, que eu consiga fazer ajustes para eliminar essas diferenças. Porque o objetivo é que haja uma comparação fidedigna às minhas transações, que eu consiga fazer isso. Para isso, a gente traça, né? E aí aqui eu tentei fazer um quadrinho para a gente conseguir deixar claro que tipo de partes não relacionadas que a gente precisa selecionar no mercado para a gente conseguir fazer essa comparação. Primeiro, a gente tem uma diferença entre as partes não relacionadas internas e externas, né? São dois tipos que a gente pode só selecionar. As internas são aquelas, né, onde uma parte eu tenho relação comercial. Então, eu importo dela, no caso de comparação, né, de importação, ou eu vendo para ela, no caso de comparação de exportação. Então, essa seria a mais fácil para a gente fazer para a gente operar com uma transação comparável, Isso. né? É uma Então, parte relacionada que eu opero, compro de outra pessoa, ou, enfim, ou exporto para outra pessoa. exatamente. Então, essa seria o melhor dos mundos, né? Então, imagina que na mesma transação controlada, eu também opero com uma transação comparável. Nossa, seria o melhor dos mundos para eu fazer uma comparação. Eu tenho clientes, né, que operam dessa forma. Hoje, né, atualmente, eles fazem pelo método PIC. Ótimo, a gente consegue fazer uma comparação mais fidedigna. Sandra, não tenho. Aí a gente parte para o operador externo, né? Onde nenhuma parte é de transação controlada. Então, aí são operações entre terceiros, né? E aí a gente parte para essa outra forma de comparação. E os outros dois, né? Então, fiz a separação ali do interno do externo, e aí a gente também precisa observar o espaço onde ele opera geograficamente. O que a Exato. Receita Federal ela nos pede? Que o melhor dos mundos é que a gente pegue no mesmo mercado geográfico. O que é o mesmo mercado geográfico? A mesma localização. Então, por exemplo, se eu estou operando com um importador dos Estados Unidos, que eu pegue daquela mesma região. Por quê? Se eu pegar um importador dos Estados Unidos e o outro importador da Índia, provavelmente tem uma diferença muito grande de indicador financeiro entre esses mercados, né? Sandra, inviável, não tem como eu pegar, né, do mesmo mercado geográfico. Posso pegar diferente? Pode, mas aí eu preciso ajustar esse preço em relação ao risco país. E aí ele traz um anexo para mim desse indicador financeiro, tá? Então aí são os operadores não domésticos, que eles estão localizados em outros mercados geográficos, tá? Então, quando eu for fazer a análise de mercado, né, a análise dos indicadores financeiros, antes de começar os cálculos, eu preciso fazer esses ajustes. Em relação a isso, né, tem vários fatores que eu preciso considerar a hora que eu for selecionar esses fornecedores ou esses clientes, né, quando eu for pegar os dados, né? Quando eu for Até coletar os dados. isso. Quando você vai coletar as informações, elas têm que ser no período de abrangência, né? Como você colocou, acho que o segundo aspecto relacionado a identificar potenciais comparáveis internos ou externos, assim como foi compilado
no quadro que você Slide anterior. apresentou. Quando as informações forem de externos, aí a questão muito importante é assegurar a confiança da fonte dessas informações, porque eu vou usar a informação para comparar uma transação comparável de terceiros e quais são os requisitos ou dados que eu tenho para assegurar que aquela informação ela tem confiança, ela é fidedigna. Então, quando usar de terceiros, eu tenho que ter confiança nesses dados e ter mecanismos de verificar, né, que essas informações, ou comprovar que essas informações são, de fato, ocorreram da maneira que os documentos demonstram. Uhum. Com relação a selecionar metodologia, você está tratando dos métodos, né, que podem ser Exatamente. aplicados. Nesse caso, anteriormente, a IN, enfim, a N anterior, eu poderia fazer o cálculo, escolher o melhor método. Nesse caso, já há uma indicação, né, Sandra? Ah, Exato, do prioritário ou recomendável isso, conforme a isso. operação. Então, eu acho que depois, quando a gente for falar dos métodos, isso vai ficar mais Uhum. notório, até na própria descrição, quando ele descreve o método, ele Exato. já deu a Já direcionamento. indica total. É, E também realizar os ajustes necessários segundo os delineamentos, né? perfeito. Interpretando e usar os dados coletados. Por que que a gente fala não esquecer dos ajustes de comparabilidade? Porque pela documentação local, ele vai observar os fornecedores ou clientes que vocês estão selecionando, né? Então, ele vai ver se é do mesmo mercado geográfico, ele vai analisar quem que vocês estão selecionando, né? Então, ajustes que são necessários. A questão do risco país. Ah, eu estou pegando um fornecedor brasileiro. Não faz sentido você manter os tributos do país, né? Ah, eu estou pegando fornecedor que tem uma condição de pagamento totalmente diferente da minha Isso. transação controlada que está sendo comparada. Eu preciso fazer os ajustes em relação a índices financeiros. Então, tudo isso precisa ser considerado para você fazer a comparação. Então, isso precisa ser. Vocês não podem esquecer de ajustar para comparabilidade. Tá? Perfeito. São todos fatores que são colocados na nova IN e a gente precisa demonstrar isso quando subir a documentação para a Receita. E aqui, né, falando dos métodos de comparabilidade, Exato. é, isso a gente não tirou da nossa cabeça, é real, né? Então, ele coloca que existe um método prioritário e ele determina os métodos conforme os tipos de operação. O prioritário é o PIC, né? O PIC assim, pessoal, tentem não assimilar as nomenclaturas com a IN 1312 de 2012. Tragam para a legislação nova, para a IN 2161 de 2023. Por quê? Porque o que era PIC PRL lá não é mais PIC PRL aqui, né? Os conceitos são diferentes. Então, tentem trazer para o conceito novo, tá? O PIC, ele é o valor da transação controlada contra o valor da transação comparável. Ele é o prioritário, né? Então, pensando no princípio de preço, é a comparação do preço de uma transação com o outro, e a Receita Federal quer que a gente comece a utilizar essa comparação, né? Pensando no melhor dos mundos, é o que seria mais fácil, até se a gente conseguir utilizar uma lista de preços, né? Que seja confiável. Então, seria o melhor dos mundos. Aceita. Pensando no PRL, Pensando no PRL, que é do conceito novo, ele já indica somente comercialização. Até foi muito engraçado, né, Matheus, quando a gente estava estudando, que ele coloca num parágrafo, né, que é o efeito de comercialização e Perfeito. são aceitos somente pequenas modificações, como Isso. inclusão de embalagens, inclusão de acessórios ou pequenas modificações, Isso. né? Que E pequenas fica, modificações são essas? isso. Fiquem abertos, Sabe? porque Mas a fica muito interpretação. claro que aquelas grandes industrializações
como a gente fazia no PRL antigo, não são aceitos para esse Sim. método, né? E fiquem aberto que são pequenas, né? Uhum. Porque são poucas, se eu tiver poucas operações ou de industrialização, talvez, então é uma margem para discussão do que poderá ser utilizado ou não de ordem prática. Isso vai se discutir na execução Exatamente. mesmo, através de solução de consulta. Isso pode ser uma Sim, questão para ser dirimida. exatamente. O que a gente sente é que, em relação aos métodos de comparabilidade, é, ainda, né, vão surgir muitas soluções de consulta vinculadas, né? Principalmente de empresas que não conseguem se adequar a essas e vão solicitar novas metodologias. Inclusive, a legislação, ela coloca que as próprias commodities, que antes tinha método antigo, elas vão utilizar essa daqui. Para as commodities, a gente entende que, por exemplo, com o PIC, ela consegue atender, porque ela é comparável com bolsa, né? Então, o preço da commodity com o preço de bolsa, ela consegue se adequar ao PIC. Então, a gente consegue traçar dentro dessas metodologias algumas coisas bem interessantes. Alguns casos mais específicos de cliente. Eu acho que o grande problema não está na metodologia. O grande problema está no levantamento de informação das transações comparáveis. É ali que a gente vai ter que trabalhar. E na formação de documentação comprobatória, a questão de elaboração de relatório, né? É isso que a gente não está tão habituado a fazer. Então, é nesse trabalho documental e não na execução em si. Então, é nisso que a gente vai ter que trabalhar por falta de costume e não tanto por uma questão prática do negócio. As possibilidades de ajuste, né, que nós temos três, como eu citei lá atrás, o ajuste espontâneo, que a gente já está habituado a fazer. Então, no fim do ano, a gente vai lá e faz o ajuste na base do imposto de renda e da contribuição social. O ajuste compensatório, que não pode ser feito para paraíso fiscal nem regime fiscal privilegiado, mas que a gente vai realizando ao longo do ano, direto no custo. Então, lá na base do custo, desde que haja uma uniformidade do grupo para a emissão de uma nota de crédito ou notas de débito, isso vai sendo ajustado contabilmente, e o ajuste de ofício, que aí é determinado pelo nosso leão, pela nossa Receita Federal, assim que for verificada a documentação e realizada a fiscalização. Em relação às obrigações a cumprir, na ECF, a gente tem a declaração país a país, lá no bloco W. Essa declaração ela é mais focada para as empresas que são controladoras no Brasil. Então, a gente tem diversas informações a cumprir aqui, além dos registros específicos que vão ser definidos no Manual do Contribuinte. Então, esse daqui vai ser uma novidade, né? A gente ainda terá novas vertentes em relação à ECF, novas atualizações a partir já do ano que vem, porque algumas empresas podem ter optado durante o ano de 2023 pela nova metodologia. Então, ela já precisa cumprir algumas obrigatoriedades novas a partir do ano que vem na ECF. E a grande novidade fica por conta do ECAC, onde a gente deve subir os dois novos arquivos. Vocês vão ver agora, a partir dos novos slides, que tanto o arquivo global quanto o arquivo local, a gente discutiu bastante os itens em slides anteriores. Então, se a gente fez direitinho o trabalho de casa, de levantar essas documentações internamente, elaborar os relatórios durante o ano, conforme as orientações que foram passadas, isso daqui vai ser só fornecimento depois da entrega da ECF, né? Para quem que está dispensado esses arquivos?
para quem no ano calendário anterior operou com as transações controladas inferior a 15 milhões, né? Normalmente são empresas de menor porte, né? Empresas de médio porte a grande porte, elas acabam importando muito mais que 15 15 milhões milhões. durante o ano, né? Então, aqui eles deram essa dispensa para as empresas de menor porte nas importações e exportações. Isso que eu falo, complementando, hein? Ele fala transação, né? Seria talvez a soma É das a operações. soma de todas as transações. Exato. A soma de todas as transações controladas. Então, que tem efetuada toda a somatória inferior a 15 milhões no ano calendário anterior. Então, assim, a gente verifica, né, que existe uma grande obrigatoriedade aí a ser cumprida. Vocês vão observar que em relação ao arquivo local, o que existe o que vai existir, né, é uma obrigação mais enxuta, né? O arquivo global não. O arquivo global ele é igual para todo mundo. E já o arquivo local, ele é um pouquinho mais enxuto para as empresas de 15 a 500 milhões de transações controladas durante o ano calendário anterior, tá? Mas o arquivo global é igual para todo mundo, Todo mundo. certo? Certinho. Bom, o que tem que conter no arquivo global? Esse material depois vai para todo mundo, tá? Junto com o link de gravação. E caso você, reforço, né? Caso vocês tenham dúvidas, enviem no chat que depois a gente vai mandar um material com respostas para vocês. Mas basicamente, né? A gente vai dar uma pincelada no assunto, né? Até porque, caso vocês precisem de ajuda, né, no próximo ano, estaremos aqui para apoiar vocês na elaboração desses arquivos, em toda a realização dessas obrigatoriedades do preço de transferência. Mas a elaboração do arquivo global, ele é um organograma funcional do grupo, tá? Não da empresa, é do grupo. Então, a gente vai apresentar um organograma de todas as entidades e localização de todo do grupo econômico, descrevendo as atividades principais dela, com as suas funções, os intangíveis desse grupo, então com a relação de P&D, principalmente vinculando aquilo que é relevante para o preço de transferência, as suas operações financeiras e apresentar outros documentos de relevância, Sandra, inclusive a demonstração contábil consolidada desse grupo. perfeito, velho. E aqui é o ponto que eu comentei anteriormente, que você pode encontrar dificuldade de buscar essas informações no âmbito global. A Uhum. exemplo de cadeia de fornecimento, política de preço, rateio de custos. E muitas das vezes essas informações são sigilosas e dificilmente o grupo pode abrir, dificilmente o grupo abre as informações para subsidiárias. No Uhum. caso, se essas tiverem acesso a essas informações, excelente. É possível compilar o material completo. A Exato. questão é como essas informações podem ser trabalhadas, né? Inclusive, porque até em relação à Estratégia de política de P&D, localização fonte, são aspectos muito sim, inerentes à estratégia de um negócio que ele vai entregar para a Receita Federal do Brasil. sim, quando a gente fala em relação à política de preços do grupo, quando a gente fala em política de rateio dos custos entre o grupo, né, a gente está entrando numa questão estratégica muito complexa, né? Operações financeiras do grupo, por exemplo, descrição da Sim, política de financiamento. e que a gente sabe que em e principalmente regionalmente falando, né? Alguns países são muito fechados em relação a essas informações, né?
Alguns países que a gente trabalha há alguns anos, a gente sabe que são muito fechados em relação a essas informações. Quando a gente fala de fornecer demonstração contábil consolidada do grupo, alguns grupos não fornecem isso, né? Então a gente sabe da complexidade disso, por Perfeito. isso que vai ser muito importante também o reporte, né, das empresas para os seus grupos dessa obrigatoriedade que a gente está entrando, dessas É. novas regras que a gente está entrando. Lembrando que, se eu não me engano, as informações podem ser em inglês ou espanhol. Perfeito? Exato, Não eles precisam podem ser ser em traduzidas, né? inglês e espanhol, porque é uma regra vinculada ao CDE. Então, uma vez que ela está vinculada ao CDE, eles permitem esses documentos ou em inglês ou em espanhol. Isso aí. Parece pouca coisa, mas não é não, né? Ah, não, nem um pouco. O arquivo local para a prestação da informação, ele tem uma regra de informação. As commodities, as transações de direitos, reestruturação de negócio, compartilhamento de custo, operações financeiras intangíveis, elas têm que ser 100% demonstradas no arquivo local. Então, todas essas transações, elas têm que ser informadas. Já as importações e exportações de bens e serviços, a gente junta, né, no seu conjunto, a gente pega as 80% das informações mais relevantes e informa 100% dessas informações. Então, a gente consolida, né, essas informações, vê as 80% das informações mais relevantes e informa 100% dessas informações. Mais ou menos como a gente fazia no arquivinho da ECF, né? De ver quais eram as informações mais relevantes para transmitir no arquivo. Agora, commodities e os outros, e as outras informações, 100% tem que ir no arquivo, tá? Aqui eu separei em duas informações, então por isso que eu destaquei aqui do lado, o arquivo local no formato para aquelas empresas que as transações controladas, o total delas são acima de 500 milhões, ou seja, o arquivo local ele vai ser mais completo. Em outro slide, como que é o arquivinho local quando ele é entre 15 e E 500 500. milhões, tá bom? Então, o mais completo, que é acima de 500 milhões, ele é muito mais detalhado, né? Óbvio, porque são empresas mais fiscalizadas. Então, aqui, lá no arquivo global, a gente detalhou o grupo, assim como o delineamento da transação. Lembra quando a gente falou do delineamento da transação, que a gente falava do grupo? É o arquivo global. E aí depois a gente falou dos fatores de comparabilidade, onde a gente colocou as características da transação controlada. É o Exato. arquivo local. Então aqui a gente vai falar sobre o quê? Sobre as atividades da empresa, a gente vai falar sobre as características da transação controlada, os métodos que a gente está utilizando para a comparabilidade. Então, por que a gente escolheu Contrato, né? ele? Os contratos Todas as firmados. características dele, a demonstração contábil da empresa. Então, tudo que está atrelado à transação da minha empresa e o que eu utilizei para comparar, eu vou colocar no arquivo local. Então, quando agora, né, que a commodity ainda não tem uma metodologia específica, eu tenho que detalhar a fonte que eu peguei, então, a bolsa específica que eu estou utilizando, operações com serviço intragrupo, que são compartilhamento, né, de custos, os detalhes sobre a política do grupo em relação a isso, informações adicionais sobre esse compartilhamento de custos. Então, assim, é uma calhamada de informação em relação a esse detalhamento da transação controlada. Então vejam, né, que eu tô comprovando, vejam a sistemática. Lá na ECF foi mero cálculo tributário para informar o ajuste. Aqui eu estou fornecendo os dados que comprovaram o meu ajuste. Então, o que comprovaram toda a base
De transação controlada. financeira. Aqui, É, gente, é a avaliação econômica. isso. Então, lembra que lá atrás, pelo princípio do arm's length, a gente falou sobre o consenso da boa-fé, né? Que eu estou mostrando para a Receita Federal, olha, tem um porquê de eu ter feito a transação controlada nesse preço. Existe um motivo, né? Esse arquivinho aqui que está falando, esse arquivinho na junção com o arquivo global, que está mostrando para mim que existe um porquê. Que eu estou dentro de um contexto, né? Que eu estou dentro de um grupo que existe um motivo de eu Tem estar uma praticando. narrativa, né, Sandra? Tem uma narrativa É de uma narrativa, exato. eu criei um conceito justificar. Criei, na verdade, é uma narrativa toda que justifica essas políticas de preços praticadas pela empresa, mediante pertencimento ao grupo econômico e tudo mais. O que na prática, a influência disso, mediante, bom, as multas, a aplicabilidade de multa, o comportamento da Receita através da análise, ou depois da análise desses documentos, a gente ainda não consegue mensurar, porque muitas das vezes a legislação, inclusive, coloca algumas presunções, por exemplo, se a empresa tivesse, o grupo, se o grupo tiver global tiver tendo lucro e aqui prejuízo, presume-se que não está seguindo o princípio do arm's length, se eu não me engano, é isso? Uhum, Ou, enfim, são algumas presunções que essa instrução normativa traz. De toda sorte, exato. esses documentos, o preenchimento desses documentos, eles são obrigatórios. E então, fazê-lo da melhor forma é uma saída para o contribuinte para escapar das multas e entregar os dados da maneira correta, assim como exige a Receita. Exato. É isso. E para o arquivo local, onde o valor das transações foi entre 15 e 500 milhões, ele é bem mais enxuto, né? Então, o que eu vou Perfeito. fazer? Eu vou identificar a transação controlada, né, com detalhamento dela e com todas as entidades envolvidas, e vou detalhar as transações comparáveis. Então, eu vou colocar qual foi o método que eu elegi, detalhar essas transações, justificar o porquê que eu escolhi esse método e fazer toda a explicitação do ajuste espontâneo e compensatório. Então, assim, toda a base que eu utilizei, que antes eu tinha uma guarda documental, eu vou estar fornecendo para a Receita Federal. Então, as empresas vão estar fazendo isso agora, né? Não existe mais a guarda documental da minha base. Eu vou estar fornecendo através de uma juntada de documentação pelo ECAC. Então, basicamente é isso, pessoal. Então, o nosso trabalho agora, ele é muito mais relatório, é muito mais avaliação econômica. Esqueçam essa terminologia cálculo de preço de transferência. Pensem mais em avaliação de preço de transferência. Estudo econômico de preço de transferência. Isso. Porque agora a gente muda muito mais o cenário, né? A gente está passando por outra realidade. Não consegui fazer, Sandra, né? Não conseguimos chegar no consenso, nossa empresa não realizou, o que não vai acontecer, porque se vocês verem que não estão conseguindo, vocês vão chamar a AJO para ajudar vocês, né? E nós estaremos de prontidão para ajudar. Mas, na pior das hipóteses, né? Não rolou, não aconteceu, nossa empresa não fez. Quais são as penalidades para isso? Bom, não falando no ajuste, mas falando muito mais sobre a documentação, a gente tem uma penalidade de 0,2% sobre a receita bruta de cada mês em que o arquivo não for apresentado. Porque a gente não fala do ano calendário mais. A gente fala de cada período do ano calendário. Então, veja que a Receita Federal não entende mais o preço de transferência como um fechamento de ano calendário. Ela analisa ele como mês, como cada período do ano calendário, né? Porque são análises mensais. 3% da multa é se for apresentado com irregularidades. E a gente tem penalidade também sobre as informações do grupo, porque é óbvio que ela sabe
que a nossa maior dificuldade é com as informações em relação ao grupo econômico, né? As informações que vêm lá de fora. Então, existe uma multa cumulativa em relação sobre o arquivo global que for apresentado com irregularidade, que soma mais 0,2% sobre a receita do grupo e não sobre a receita nossa local. Então, a penalidade não é baixa, a penalidade é alta, a multa mínima é de 20 mil reais e ela pode chegar até 5 milhões de reais, caso a gente não apresente ou apresente com irregularidades esses arquivos que estão subindo para o ECAC. É uma multa Então, bem salgada. veja que é salgado, veja que a gente não está lidando com uma regrinha básica matemática, né? Então, está muito além da questão tributária, está muito mais vinculado à questão documental. E assim, para a gente finalizar toda essa gama de informação, o que a gente queria assim deixar de máximo, né, aviso, uma coisa que eu gosto de falar no bloco K, quando eu vou palestrar, né, dar treinamento, e que eu falo, não é uma obrigação do fiscal, é uma obrigação da área produtiva, né? Eu falo muito isso quando eu vou falar do bloco K. Agora eu vou falar sobre o preço de transferência, né? Até hoje, preço de transferência, a gente só fala com a área de tributos e com a área de controladoria, né? São as Com TI também. únicas áreas que Sandra, ligavam não para pode preço de esquecer TI transferência. para gerar as informações. TI, coitado da área de TI, né? Preço de transferência era só tinha esses donos, né? Ninguém mais ligava para preço de transferência. A gente ia brigar com a área comercial porque estava vendendo a baixa de custo e ferrava os ajustes de fim de ano, né? E eram pega para capar. Agora, preço de transferência, gente, é responsabilidade de todos, né? Todo mundo precisa saber e estar vinculado a preço de transferência dentro da empresa, né? Controladoria, área de produtos, contrato e negócio, área comercial, a área de consultoria, TI, todo mundo está vinculado à área de preço de transferência, porque são muitas informações, né? Então, quando a gente começa a voltar as informações sobre cada área, sobre cada dado que a gente vai precisar estruturar para esse arquivo global e para esse arquivo local, a gente precisa de todo mundo. Não vai ficar nas costas da área de controladoria, não vai ficar nas costas da área de tributos, vai ficar nas costas de todo mundo. Vai ficar nas costas da área de reporte, vai ficar nas costas da área fiscal. Então, assim, o que a gente precisa começar agora é conscientizar essa galera para começar a estruturar toda essa documentação. Então, assim, pessoal, recado, aviso, né? E não é só para vender o peixe, pode não ser com a gente, pode ser com qualquer pessoa que vocês tenham confiança, mas não deixem para a última hora, né? Não adianta chegar em dezembro e começar a formar essa documentação, né? Vocês viram que é muita coisa. Não vai ser um documento fácil, né? De formação de documentação. São relatórios robustos para subir para o ECAC, né? Então, assim, o Matheus, expertise total em auditoria de linha azul. Ele habilitou N empresas multinacionais no linha azul e ele era expert em fazer esse tipo de relatório, né? A primeira base lá era organograma funcional. Era Perfeito. muito difícil de fazer. Multinacional, Não era da noite para o dia. Linha Azul, Então, que vira o assim, operador econômico autorizado, né? O OEA. sim, e Basicamente, o trabalho demorava às nosso vezes era anos, fazer né, esse Matheus? organograma, né? Hã? E às vezes demorava anos para habilitar, por É. causa de documentação. Então, assim, gente, não deixem para a última hora, né? Eu sei que a gente está na época agora de fechar o cálculo de 2023, né? Estamos com vários para fazer, vários para entregar, mas já comecem a se antecipar e se preparar para a documentação, né, de 2024.
assim, eu tô olhando aqui, né, o pessoal falando, a gente vai compartilhar a Perfeito. apresentação, tá? A gente vai compartilhar o link, a gravação. Lu, eu respondo para você, tá? Eu vi que teve aqui os seus questionamentos. Depois a gente vai montar um material, com a resposta, mando para vocês também. Caso vocês tenham mais perguntas, pessoal, podem mandar no meu e-mail, podem mandar no e-mail do Matheus hoje, Perfeito. tá bom? As perguntas é só até hoje, para a gente ter tempo de responder nos próximos de 7 a 10 dias e mandar Um abraço, Jorge. documento para vocês. Sigam a gente quem não está seguindo no LinkedIn, no Instagram, né? Tem o nosso contato. A gente agradece muito, muito, muito a participação de vocês nesse nosso primeiro webinar. Fiquei muito feliz, de conversar, trocar ideia. Obrigado, Agradeço Leonardo. meu sócio, Obrigado, pessoal. Matheus, pela força, né? Pelo convívio. E espero que a gente se encontre aí em próximos eventos. Tá certo? Até Valeu, mais. pessoal, agradecendo. Obrigado a todos pela atenção, pelo tempo, pela confiança, enfim, por nos assistir. E ficamos muito contentes, né, Sandra, de compartilhar esse conhecimento de um assunto tão delicado. Sim, Agradecemos a muito. todos. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.